Deixa eu começar. Começamos a gravar então de novo. Para quem está nos vendo no YouTube agora, Amanda, isso é para ti. Boa noite, Amanda. Ou bom dia, ou boa. Para nós é noite agora, né? É, Matando aula, né, Amanda? ó, isso não foi combinado, Amanda, tá? Foi uma coisa muito espontânea. Veio do coração do Arthur. Do Arthur Schroeder, não do Melo. Então, galera, brincadeira à Ah, parte. X9 é isso. É, eu vou continuar um pouquinho mais aqui nessa tela, tá? Depois nós vamos passar para um outro arquivo que eu vou mandar para vocês lá no. Agora, lembrando que esses materiais eu vou compartilhar com vocês sempre através do Google Classroom, tá? Atendendo então a solicitação lá da nossa coordenação da gente padronizar essas coisas para vocês terem tudo no mesmo lugar, tá? Que eu acho que é muito pertinente. Ah, então, galera, se eu tenho uma distância, né, de dó ré, se eu tenho duas notas, dó e ré, eu sei que é uma segunda, fica fácil. Para eu poder saber se essa segunda vai ser aumentada, super aumentada, maior, menor, diminuta ou super diminuta, o que a gente vai avaliar de fato é como que eles vão se apresentar. E o ponto de partida sempre vai ser a comparação em relação à escala maior. Por isso que a escala maior eu tenho que ter presente sempre. Porque eu vou usá-la como um parâmetro a partir do qual, se eu sei que os intervalos entre a fundamental e os graus da escala maior são sempre justos ou maiores, eu vou partir daí para relativizar e chegar nos outros valores. Vou dar um exemplo aqui. Dó, vamos dizer que eu quisesse perguntar para vocês, o intervalo entre as notas Dó e Si é uma sétima maior, é uma sétima menor ou é uma sétima diminuta? Primeira coisa que vocês iam Sétima fazer. maior. Isso. Primeira coisa que vocês iam fazer é pensar. Eu tenho Dó e Si. Então eu vou pensar na escala maior da nota de baixo. Na escala de Dó, como que seria a nota Si? Natural? Sim. Então é uma sétima maior. Porque ela está presente na escala maior. Ok? Às vezes os alunos se empolgam um pouco com isso e colocam assim, tá, e Dó Fá? As notas Dó Fá, o que, que é isso aí? É uma quarta justa, uma quarta aumentada, uma quarta diminuta? Aí o cara vai lá e analisa, né? Dó Fá. Ah, Fá natural tá na escala de Dó. Então é uma quarta maior, porque tá na escala maior. Não, sinal vermelho. Cuidado, não existe quarta maior. Ok? A quarta, gente, a quarta, a quinta e a oitava, elas são justas ainda por um outro motivo, Murilo, e eu vou te pilhar um pouco mais aqui ainda, tá? Mas a quarta, a quinta e a oitava, a gente chama, a gente não considera eles como graus modais. O que, que eu quero dizer? Quarta, quinta e oitava está presente em qualquer escala diatônica. Né? Se eu comparo, por exemplo, uma escala de Dó maior, eu vou ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando eu tenho Dó menor, eu vou ter Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Né? Ou seja, reparem que a nota Mi, ela mudou, a nota Lá mudou e a nota Si mudou. Né? Quando eu pego, por exemplo, uma escala árabe, olha só. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nesse caso eu estou usando um Ré bemol. Nessa escala começando com o intervalo de meio tom, né? Reparem que quando eu comparo todas essas escalas, quando eu comparo a escala maior, menor e a árabe junto, para pegar um caso mais exótico, ahn, a O que nota não Ré varia mudou. é a quarta, quinta e oitava. Exatamente. São as únicas que ficaram constantes ali. Entende? Quando a gente compara só o modo maior e o modo menor,
vocês podem dizer, ah, professor, mas comparando só o modo maior e o modo menor, o Ré está presente nos dois. Porque o Ré está na escala maior e está na escala menor. Né? Por isso que eu botei o exemplo da árabe também aqui, que começa com Ré bemol, começa com intervalo de meio tom. Então, o que eu quero dizer? Os graus modais, gente, são aqueles graus que definem o modo de uma escala. Entende? Esses graus justos, ou esses graus perfeitos, né? Esses graus perfeitos, eles não definem o modo. Eles são meio que os pilares daquela tonalidade, independente do modo. Né? Que seriam eles a tônica, a subdominante e a dominante, na terminologia que a gente vai ver mais tarde. Né? Agora, os outros graus, o segundo, a terça, a sexta e a sétima, são graus que às vezes se alteram. Né? Por exemplo, o Ré, a gente, depois quando vocês forem estudar não somente o modo maior e o menor, né? Que a gente poderia chamar de jônio e eólio, mas se a gente comparasse todas os modos gregorianos da origem, né? Que seria jônio, o jônico, né? Dório, o dórico, né? Frígio, lídio, mixolídio e eólio, quando a gente compara os 6 modos gregorianos, né, que a música eclesiástica medieval usava como meio sonoro, quando a gente compara todos eles, a gente vai ver que fundamental, quarta e quinta, justos, estão em todos eles. Por exemplo, a segunda maior, que é essa distância de um tom entre o dó e o ré, como aqui, não se encontrava presente no modo chamado frígio. O modo frígio também começa com meio tom, não é o modo árabe, né? O modo frígio. Então, mesmo lá nas escalas eclesiásticas da música antiga, os únicos graus que permaneciam inalterados e constantes, independente do modo, seja ele jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, independente do modo, os graus que permaneciam eram sempre o fundamental, o primeiro, o quarto e o quinto. Os outros definiam esses modos. Os modos eram justamente modificações de como que esses outros graus, chamados modais, apareciam. Vocês entendem? Pergunta aí, pergunta comigo. Não, então quer dizer que da tônica até a quarta, em todos os modos, vai ter um intervalo de 2 tons, de 2 tons e meio. A quinta de 3 tons e meio, independente de qual for a nota, mas o intervalo vai ser sempre o mesmo, né? Independente do modo. Se vocês estão muito acostumados com a literatura que tem aí pela internet, vocês poderiam agora argumentar para o professor e dizer assim, professor Arthur, não concordo contigo, porque eu ouvi falar de um modo chamado lócrio, que seria um modo meio diminuto, que começaria de si até si, e nesse modo a quinta é diminuta, então a quinta não é constante. Só, galerinha, que o modo lócrio não é um modo gregoriano. Ele nunca foi feito música com ele. Ele é um modo sintético que modernamente se inventou para ter um modo que pudesse ser caracterizado por cada uma das notas. Porque o que são os modos na prática? Imagine uma escala maior. Os modos gregorianos são meras inversões da escala maior. Se eu tiver uma escala maior que começa em dó e vai até dó, por exemplo, tá? Imagine uma escala tudo branca. Se eu tenho de dó a dó, eu chamo de jônio, ou maior. Se eu tenho a mesma escala com tudo tecla branca, de ré a ré, eu chamo de dórico. A mesma escala de mi a mi, eu chamo de frígio. De fá a fá, eu chamo de lídio. De sol a sol, eu chamo de mixolídio. De lá a lá, eu chamo de eólio. E eram essas as que tinham. E não existia uma escala de si a si, obedecendo os intervalos que seriam de si a si. Porque justamente no momento que eu coloco uma quinta diminuta, como seria o caso desse modo de si, eu destruo qualquer possibilidade de repouso. Qualquer, não estou falando nem de um repouso tonal, mas eu destruo a sensação de um repouso modal. O acorde que a gente formaria em cima de uma escala de si a si, como vocês vão ver, seria um acorde diminuto. Ou seja, um acorde que jamais poderia ser sentido como repouso. Ele é, por natureza, um acorde de tensão. Logo,
Não existe assim, ó. A gente não pode dizer que um acorde diminuto representa uma tonalidade. Um acorde maior pode representar uma tonalidade, um acorde menor pode representar uma tonalidade. Mas um acorde diminuto e um acorde aumentado jamais representará uma tonalidade, porque ele, com a estrutura no qual ele é montado, ele sempre vai soar como se fosse uma preparação para algo que vem depois. Ele nunca vai ser um repouso nele mesmo. Então, por isso, nunca se criou uma escala de Si a Si onde o Si fosse o primeiro, porque ele não seria sentido como o primeiro. Imagine que eu fosse cantar assim, ó. Si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si. Dó. Ia sempre precisar voltar pro Dó. Seria uma escala instável, tá? Então, hoje em dia, o pessoal usa isso que se convenciona chamar de modo Locro, que é um modo sintético moderno, para improvisar em cima de um acorde chamado meio diminuto, tá? É uma digressão, não precisam memorizar isso agora, mas é um modo que vai bater com isso que a gente está falando da quinta, da oitava justa e da quarta justa, tá? Mas ele não é um modo gregoriano. Naquela época, quando a gente pegava os modos daquela época e a gente comparava eles, só tinham 3 graus que eram imutáveis. A fundamental e a sua oitava, né? A quarta e a quinta. Tá entendido isso, galera? Matamos a charada desse negócio do justo? Ok. Tô digerindo ainda, mas acho que tá entendido. Tem bastante informação. Eu recomendo muito que vocês assistam essa aula de novo, o vídeo, tá? Recomendo muito. É um tipo de conteúdo que a gente... É que nem quem não tá acostumado a tomar leite de cabra. Toma, dá aquele negócio assim, mas o cara vai tomando um pouco mais, daqui a pouco o corpo aceita. Fala, Pi. Cara, eu não entendi esse negócio do Si. Eu acabei de tocar no meu piano. Como assim? Eu não entendi. O que tu não entendeu? Formula a tua Como é pergunta. que não tem a questão de repouso? Tu tá falando do Si na questão só as brancas? Sim, é que os modos gregos, para vocês É que eu entenderem... botei os sustenidos lá. eu tô falando dos modos gregos para vocês entenderem, gente, porque todos os modos gregos, não, perdão, gregorianos, todos os modos gregorianos, tá? A gente pode entender eles como sendo meras inversões da escala maior. Entendeu? Uma escala maior começando no primeiro grau jônico, uma escala maior começando no seu segundo grau dórico, etc e tal. Mas não existia um modo gregoriano começando no 7º grau da escala maior, porque seria um modo instável, que não gera repouso. Tá? Então, e não gera repouso justamente por causa daquela quinta diminuta que ele vai ter ali. Tá? Mas assim, então todos os modos gregorianos vai ter esses graus, que são os graus justos. O resto modifica, o resto é bem o resto, tá? Então, segunda, terça, sexta e sétima são passíveis de alterar. E é justamente a alteração desses graus que vai definir se eu tenho um ou outro modo. Ok? Bom, como é que funciona agora isso aqui? Como eu disse para vocês, a escala maior vai ser o parâmetro a partir do qual eu vou inferir os outros intervalos que são mais complexos. Vamos dizer que eu tivesse uma partitura e nessa partitura tivesse o seguinte intervalo: Dó, Sol sustenido. Tá? Fala, Gabriel. Tu levantou a mão, Gabriel? Sim, daí ficaria uma quinta, mas não ia ficar justa, porque tem um sustenido, certo? Não ia ficar justa, exatamente. Vamos ver o que ela ia ficar. Bom, eu disse Dó e Sol sustenido. Se fosse Dó e Sol, que é essa distância de 3 tons e meio, 3,5, eu teria uma quinta justa. Mas, reparem, Dó, Sol, vamos dizer que é essa distância aqui. Dó, Sol sustenido é uma distância maior, é um intervalo maior. Dó, Sol sustenido aumentou. Aliás, há sempre duas maneiras de aumentar o intervalo. Se eu quero aumentar o intervalo, ou eu elevo a nota superior, ou eu rebaixo a nota inferior.
ok? Mas isso é um próximo passo. Primeiro aqui, se eu tenho Dó Sol, e eu sei que Dó Sol seria uma quinta justa, porque está presente na escala de Dó, certo? Dó Sol sustenido vai ser o próximo grau dessa escadinha que eu tenho aqui. Então, sempre quando eu tiver justo, quando for o caso de justo, e eu aumentar o intervalo, ele vai sair de justo e vai passar a ser aumentado. Vocês entendem? Se ele era justo, eu aumentei ele, ele vai ser aumentado. Agora vamos dizer que eu tivesse Dó e Sol dobrado sustenido. Aumentou mais o intervalo. Concorda comigo? Eu não posso dizer... Eu sei que Sol dobrado sustenido é igual a Lá. Sim ou não? Sim. Sim. Sol dobrado sustenido e Lá são enarmônicos. São a mesma altura, com nomes diferentes. Mas porque eu estou chamando ele de Dó e Sol dobrado sustenido, eu não posso dizer que é uma sexta. Ele continua sendo uma quinta. Porque afinal eu estou lidando com as notas Dó e Sol. Certo? Então, neste caso, para eu classificar esse intervalo, eu teria que chamar ele de quinta super aumentada. Tá claro isso, galera? Eu queria fazer um exemplo com vocês, tá? Pra gente pensar um passo a passo. Então, vamos construir esse passo a passo. Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade para anotar. Primeiro passo, quando eu tiver um intervalo, tá? Primeiro passo. Eu vou pegar a nota mais grave do intervalo. Lembrando, intervalo são sempre duas notas, tá? Então não importa qual que vem antes, qual que vem depois, se é harmônico ou melódico, não importa. Eu vou pegar a nota mais grave, 150% de atenção. Eu sempre vou pensar na escala maior da nota mais grave. Se eu errar nesse passo, erro o resto. Tá? Eu tenho duas notas. Vamos dizer que seja Mi e depois Dó. Mi bemol e Dó. É um intervalo descendente. Primeiro veio o Mi bemol, depois veio o Dó. Não importa, o Dó é mais grave. Então eu vou pensar na escala de Dó. Ok? Aí eu tenho Dó e Mi bemol. Eu sei que se eu tivesse Dó e Mi, eu teria uma terça maior. Porque Mi é a nota que está na escala de Dó maior. Como o Mi caiu meio tom, né? Reparem aqui, do maior, se eu diminuo o intervalo, ele vai passar a ser menor. Se eu diminuísse mais ainda, ele seria diminuto e assim por diante. Tá? Agora, vou lançar uma charada para vocês. Depois a gente vai fazer muitos exercícios com isso, tá, galera? Vocês vão ter muitas oportunidades de pensar esses intervalos. Tá? Se eu tivesse, Arthur, se eu tivesse o seguinte intervalo. Fá, aqui mais grave, e depois Dó. Que intervalo seria esse? Fá grave e Dó um pouco mais agudo. Os dois naturais Os dois naturais. seria uma quinta justa? Pra mim é uma quinta justa. Por que é uma quinta justa? Expliquem aí. Porque a gente tem uma distância de 3 tons e meio de Fá até Dó. Sendo Fá mais grave, então ela conta como fundamental. Isso. A gente pode seguir esse raciocínio que o Murilo está dizendo, porque ele está memorizando essa distância de 3 tons e meio. É uma quinta com 3 tons e meio, será sempre uma quinta justa. Ou, como eu estou sugerindo para vocês não precisarem decorar, né? Uma segunda maior é sempre um intervalo de um tom. Uma segunda menor é um intervalo de meio tom. Uma terça maior é um intervalo de 2 tons. Uma terça menor é um intervalo de 1 tom e meio. Uma segunda aumentada é um intervalo de 1 tom e meio. Teria que decorar muitas coisas. O que eu estou sugerindo para vocês é tentarem pensar na escala maior. A escala maior, quando eu comparo... Já te passo a vez, tá, Gabriel? A escala maior, quando eu comparo a fundamental com cada um dos graus, só vai me dar intervalos maiores e justos. Então eu comparo como que seria na maior
e a partir dali eu relativizo, vendo se o intervalo é maior ou menor, né? Mais extenso ou menos extenso do que seria no caso da escala maior, daquele intervalo específico. Fala, Gabriel. Falou que a quinta justa, ela tem que respeitar uma distância de 3 tons e meio, né? Sim. Mas do Si pro Fá não fecha. Do Si pro Fá 3 não tons e meio. fecha. Exatamente. Inclusive de isso tem Si, uma regrinha, Fá, né? Tem uma regrinha que sempre que for de Si para Fá ou de Fá para Si, tu tem que, se eu não me engano, quando é de Fá para Si, tu tem que bemolizar o Si e no outro caso aumentar o Fá. Não lembro agora se é essa certa ordem. sim. Mas isso tem uma regrinha, né? Isso. Repara, Gabriel, quando eu estava falando do modo lócreo, que o modo lócreo não fechava, era justamente o modo lócreo é o modo de Si. Quando eu comparo a nota Si com Fá, eu vou ter aquilo que eu chamo de Si no grave e Fá em cima, eu vou ter aquilo que eu chamo de trítono, que é um intervalo muito específico que vocês vão ouvir falar muito na linguagem 3. Tem um monte de regra de contraponto, resolução obrigatória, abrindo ou fechando, tem toda uma história aí que vai entrar, que vai explodir a cabeça de vocês com esse negócio de trítono, tá? Esse intervalo. E é muito interessante porque tanto Fá e Si, quanto Si e Fá, se eu inverto, eu continuo tendo 3 tons. Que se eu tenho 12 semitons, eu tenho 6 tons numa oitava. Se eu divido a oitava no meio, eu tenho 13 e 13. Então, se eu ficar invertendo ele, eu sempre vou chegar em 3 tons. Ou seja, um trítono, quando eu inverto, sempre gera outro trítono. Eu vou entrar ainda na aula de hoje nessa propriedade das inversões, tá? Dos intervalos. Mas o mais importante aqui, Gabriel, é o seguinte. Se tu tivesse o intervalo de Si e Fá, como é que tu ia raciocinar? Vamos dizer que o Si está embaixo e o Fá está em cima. Tá? Vamos primeiro partir dessa hipótese. O Si embaixo e o Fá natural em cima. Se o Si está embaixo, tu ia ter que pensar assim. Eu vou tentar descobrir na escala de Si maior como é que seria o Fá. Porque o Si é a nota que está embaixo. Então eu vou pensar na escala de Si maior. Como é que seria a nota Fá na escala de Si maior? Na escala de Si maior eu sei que o Fá é sustenido. Então, se na escala de Si maior o Fá deveria ser sustenido, o Fá sustenido é que seria a quinta justa. Porque é ele que estaria na escala maior de Si. Logo, se o Fá sustenido seria a quinta justa, o Fá natural, neste caso, eu teria que chamar de quinta diminuta. Porque quando eu diminuo um intervalo justo, ele cai aqui, ó, pode ver no verdinho que eu estou marcando na tela. Se o justo foi diminuído, ele passa a ser um intervalo diminuto. Ok? Entendi. Tá? Então, sempre... Agora, repara, eu poderia ter o inverso. Vamos dizer que ao invés de eu ter Si, Fá, assim, eu tivesse Fá e Si. Olha que interessante. Eu vou chegar... Aí é uma quarta. Seria uma quarta. Agora, eu poderia pensar... Como a nota Fá é mais grave, eu vou pensar na escala de Fá. Não vou mais pensar na escala de Si. Né? Então, se eu tivesse a escala de Fá, como é que seria o Si? Na escala de Bemol. Fá, Si é bemol. Ou seja, a quarta justa, sim, Fá, a tonalidade de Fá tem um bemol apenas, que é o Si. Lembra do ciclo de quintas? A escala de Fá maior só tem um bemol, que é o Si. Sim, lembrei. Si. Então, se eu tiver, Fá e Si natural, eu estou querendo descobrir. Se eu quisesse ter uma quarta justa a partir de Fá, eu iria para a escala de Fá e a quarta justa seria Fá e Si bemol, certo? Só que Si natural está meio tom acima de Si bemol. Então repara, olha aqui meu dedo, eu tenho Fá e Si bemol. Quando eu tenho Si natural, o intervalo aumentou. Aumentou. Aumentou, porque a distância aumentou, né? Intervalo é uma distância. Se a distância aumenta, eu estou aumentando o intervalo. Se a distância diminui, eu estou diminuindo. Então, se a quarta justa seria Fá e Si bemol, o intervalo de Fá e Si natural é uma quarta aumentada. Daí a gente pode inferir as propriedades. E aqui agora eu entro, então,
de vez nas propriedades das inversões dos intervalos. Repara, se eu tiver um intervalo aumentado, eu vou dizer isso rapidamente para vocês e vocês vão conseguir gravar isso muito fácil. Se eu tiver um intervalo que é aumentado e inverter ele, por exemplo, no caso do Si, Fá, se eu inverter, era uma quinta aumentada, se eu inverter e fizer Fá, Si, aliás, ele era diminuto, né? Si, Fá era uma quinta diminuta. Se eu inverter, ele vira aumentado. Então, se eu inverter um intervalo aumentado, ele vira diminuto. Se eu inverter um intervalo diminuto, ele vira aumentado. O que significa inverter? Passar uma das notas para a oitava acima ou abaixo. Trocar quem é que está embaixo. Inverter significa manter as notas e mudar a oitava de uma delas. Né? Como é que eu inverto? Ou eu pego a nota embaixo, passo de baixo, o Fá que estava embaixo, passo para cima. Aí ficou Si, Fá. Né? Ou eu pego a nota que está em cima e passo para baixo. Aí fica Fá, Si. Isso é uma inversão. Inversão significa manter as notas, mas mudar a oitava delas, tá? Então, se eu inverter um intervalo aumentado, ele sempre gerará um intervalo diminuto. E vice-versa. Agora, olha que Isso também serve. Sim. Pode falar, por favor. Tá. Então, se aplica também para maior e menor e... para maior e menor também. Se eu inverter um intervalo maior, ele vira menor. Se eu inverter um intervalo menor, ele vira maior. Mas o justo, galera, olha o justo, sempre o justo. Se eu inverter um intervalo justo, ele permanece justo. Esse aí não se corrompe fácil. Esse cara é justo mesmo, né? O cara é perfeito, esses intervalos aí. Maior vira menor, menor vira maior. Aumentado vira diminuto, diminuto vira aumentado. Mas o justo fica justo. E podem tentar inverter de qualquer jeito. Porque olha aqui, se eu tenho uma oitava. Se eu inverter a oitava, eu vou ter outra oitava. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem uma oitava, inverti a oitava, vou ter outra oitava, continua justo. Olha a quinta. Se eu tiver uma quinta, Dó, Sol. Se eu inverter e passar o Dó para cima, eu vou ter Sol, Dó. Virou uma quarta, que também é justa. Por quê? Se eu pegasse Dó, Sol, o Sol está dentro da escala de Dó. Eu já vou te dar a palavra, Pi. Muito importante as perguntas que vocês fazem. Se eu tivesse Dó, Sol, eu sei que o Sol está dentro da escala de Dó. Seria a quinta nota da escala de Dó. Se eu invertesse e fizesse Sol, Dó, eu teria que pensar na escala de Sol. Qual é a quarta nota da escala de Sol? Seria o Dó. Ou seja, continuaria sendo justo. Então, e aí, antes de eu passar a palavra para o Pi, olha só. Se eu tiver uma oitava e eu inverter, eu posso até gerar uma primeira, né? Que é o uníssono. Então, mas a oitava em si, se eu inverter ela, eu posso gerar outra oitava, uma 15ª, mas vai ficar a mesma nota. Quando eu inverto uma sétima, gente, ela vira uma segunda. Quando eu inverto uma segunda, ele vira uma sétima. Quando eu inverto uma terça, ela vira uma sexta. Quando eu inverto uma sexta, ela vira uma terça. Quando eu inverto uma quinta, ela vira uma quarta. Quando eu inverto uma quarta, ela vira uma quinta. Estão entendendo? Então, se eu tenho Dó e Ré, é uma segunda. Se eu inverter isso aqui, passei o Dó para cima ou o Ré para baixo, tanto faz, aquilo que era segunda vai virar sétima. Dó, Mi. Dó, Mi. É uma terça maior. Olha que louco. Dó, Mi é uma terça maior. Pensem comigo. Terça maior. Se eu passar o Dó para cima, eu já sei que vai ser uma sexta menor. Porque quando eu inverto maior, eu vou sempre ter um intervalo menor. Mas podemos conferir. Eu tinha Dó, Mi, terça maior, porque o Mi é a terceira nota da escala de Dó. Agora, quando eu deixo o Mi embaixo e passo o Dó para cima, vocês vão lembrar que na escala de Mi maior, a nota Dó é sustenido. Seria a sexta nota da escala de Mi, seria sustenido. Como ela está natural, automaticamente eu sei que é um Dó menor, porque o intervalo diminuiu. Eu sei que é muita coisa, nós vamos fazer muito exercício para sedimentar isso. Pi, tua colocação.
Uma das dúvidas era esse negócio do diminuto que vira aumentado ou se aumentado vira diminuto, mas tu já respondeu. E a outra, eu não sei se eu escutei direito, mas entre si bemol e fá é o quê? A distância entre si bemol e fá é uma quinta justa. Porque se tu for ver, o fá é a quinta nota da escala de si bemol, simples assim. Tá? A questão é, Todo Murilo. se eu tiver si bemol e Tá fá, me gente, cuidando? se eu tiver si bemol e fá, pi, se eu tiver si bemol embaixo e fá, eu vou pensar, o fá é uma nota da escala de si bemol? Se o fá for uma nota da escala de si bemol, ou ele vai ser um intervalo maior ou justo. No caso, se ele é, e ele é de fato, porque a escala de si bemol tem 2 bemóis apenas, que é si e mi, né? O resto é natural, então si bemol e fá é uma quinta justa. Não tem conversa, tá? Eu quero mostrar agora, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou interromper essa videochamada um pouquinho antes, porque aqui eu encerrei essa parte mais gráfica das cores ali para vocês verem, tá? Aliás, deixa eu mostrar a última coisa aqui nesse gráfico que eu não mostrei, que é o seguinte, ó. Quando eu disse que quando a gente compara fundamental com cada uma das notas da escala maior, a gente sempre vai ter intervalos maiores e justos. Reparem que aqui, ó, o uníssono, que seria a primeira justa, que não é um intervalo, né? É o justo, né? Que é a oitava, que está em vermelho. A segunda é maior, a terça é maior, a quarta é justa, a quinta é justa, a sexta é maior, a sétima é menor, a sétima é maior e a oitava é justa. É tudo maior ou justo. Tá? Então, isso aqui, gente, vai ser o ponto de referência. Tá? Vai ser o meu maior e justo. Essa informação é das mais preciosas da linguagem 2. Porque quando nós estivermos na linguagem 13, quando a gente estiver pensando em acordes, e aí a gente está pensando em 3 sons concomitantes, 4 sons concomitantes, às vezes 5, 6 e até 7 sons ao mesmo tempo, nos acordes de 13ª, isso aqui tem que estar mastigado, digerido, totalmente digerido, ressecado pelo intestino grosso, e a última parte eu não vou dizer, que vocês já entenderam. Tá? Mas realmente isso aqui tem que estar absolutamente pacificado na cabeça de vocês. Fala, Gabriel. Tu falou que, no caso, a segunda, ela vai ficar, se inverter, vai ficar uma sétima, certo? Sim. Desculpa, se uma segunda maior inverter, vai ficar uma sétima menor, né? Sim, exatamente. Se E a nona, daí... Não, pode continuar. Sim. Pode continuar. Sim. A nona, se tu inverte, depende como que tu inverte, porque a gente vai pensar em inversões a partir dos intervalos simples. Tu pode usar a mesma nomenclatura, se tu quiser, usando simplesmente, por exemplo, uma sétima maior vai virar uma segunda menor composta, dependendo da oitava que eu usar, entende? Mas aí é só uma questão de nomenclatura, porque o intervalo, ele não muda. Essa classificação, isso é importante. Gabriel, a tua pergunta é um gatilho muito importante para uma coisa que eu preciso dizer. Essa regra aqui de justo, maior, menor, aumentado, diminuto, super aumentado, super diminuto, essa regra que vale para o limite de uma oitava é a mesma coisa que vale para outras oitavas, não muda. Então, assim como eu tenho uma quarta justa, a 11ª eu também vou chamar de justa. Porque a 11ª seria a versão composta do intervalo de quarta. Então não muda. A regra que se aplica dentro do intervalo simples é a mesma transplantada para o âmbito dos intervalos compostos. Entende? Então, se eu tiver uma quarta aumentada, eu vou falar em 11ª aumentada no caso composto. Inclusive, vocês vão ver que no caso do intervalo de quarta aumentada, a gente não vai falar em quarta aumentada do ponto de vista da harmonia mais tarde. A gente vai, aqui enquanto a gente estiver falando do ponto de vista melódico, sim, mas do ponto de vista harmônico, quando aparecer dó e fá sustenido no mesmo acorde, esse fá sustenido nós vamos chamar de 11ª aumentada. Não vou dizer por que agora, porque aí vai explodir a cabeça. Não faz sentido agora, tá? Mas o que vocês precisam memorizar, isso sim, é que essa regra, que vale para o intervalo simples, vai também valer para o intervalo composto,
mudando apenas o número, né? O que é segunda eu vou chamar de nona, o que é terça eu vou chamar de décima, o que é quarta eu vou chamar de 11ª, e o resto dessa tipologia se aplica igual, sem alterações. Estou encerrando aqui e nós vamos entrar de novo. Não sei se vocês querem 5 minutinhos para tomar um copo d'água. Por mim eu posso seguir, mas se vocês querem 5 minutinhos? 5 minutinhos? Tá. Então agora, ó, é 21h28. Vou ser mais generoso. A gente começa 21h40. Pode ser? Aí tem 12 minutos. Pode ser, galera? Até que horas vai a aula? Nós vamos até 10 horas, tá? Agora a próxima parte é bem pequena e eu vou encaminhar um exercício que vocês vão fazer para complementar o resto da carga horária, tá? Mais do que isso aqui eu não vou hoje, porque aí não digere, tá? Então, até daqui a 11 minutos e alguns segundos. Valeu, galera!